Que palhaçada é essa? De onde essa paisana saiu para achar que pode comer na mesa dos oficiais? A voz cortou o ar do refeitório como o som de um garfo riscando um prato de porcelana. O barulho do jantar, que antes era uma mistura constante de talheres batendo nas bandejas de inox e o burburinho dos oficiais do quartel-general da 7ª Divisão de Exército, cessou abruptamente. Até o soldado da cozinha que servia a concha de feijão parou no ar. Lá fora, nas janelas do rancho dos oficiais na remota guarnição da Serra Gaúcha, o vento minuano uivava, trazendo uma sensação térmica de 5 graus negativos. Os vidros estavam embaçados pela condensação, e pelas frestas das portas entrava aquele frio úmido que penetra até os ossos, típico do inverno no sul do Brasil. Mas o gelo que dominava o refeitório agora não vinha do clima lá fora. Na mesa central, reservada aos oficiais superiores, no canto mais discreto, estava sentada uma mulher vestindo uma gandola camuflada velha e desbotada. O cabelo estava preso num rabo de cavalo prático e nos ombros não havia nenhuma insígnia de posto ou graduação visível. Ela nem sequer se moveu diante do insulto. Apenas levou uma colher de sopa quente à boca, ignorando completamente a presença agressiva. Ei, você é surda? Tem cera no ouvido? Plaft. Um coturno pesado chutou o pé da mesa com violência. O impacto fez a bandeja tremer e o caldo quente espirrou, manchando a manga da gandola da mulher. Só então ela pousou a colher. Devagar, muito devagar. Ela tirou um lenço de papel do bolso e limpou a mancha na manga com uma indiferença calculada. Como se estivesse espantando um mosquito chato, seus movimentos não demonstravam raiva nem medo. Aquela calma excessiva exalava uma autoridade perigosa, mas para o homem à sua frente, parecia apenas arrogância de quem não sabe o seu lugar. O crachá no peito do homem dizia, Major Dantas. Sua farda estava impecável, engomada, e as insígnias douradas de major brilhavam sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes. Chefe da seção de logística da divisão. Formado na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, com aquele orgulho elitista impregnado na medula, ele era famoso no quartel por sua prepotência e por tratar subordinados como lixo. O Major Dantas inclinou a cabeça, olhando a mulher de cima para baixo. Atrás dele, alguns tenentes da sua seção riam nervosamente, sem coragem de intervir, apenas trocando olhares. Não sei de que buraco você saiu, mas não te ensinaram que lugar de funcionário civil, sargento ou qualquer coisa que não seja oficial é lá no fundo. O grito de Dantas ecoou no teto alto do rancho. As veias do pescoço saltaram. Ele era do tipo que achava que o volume da voz aumentava sua patente. A mulher levantou a cabeça. Seus olhos eram fundos e escuros, mais frios que a geada nos campos de São Joaquim e silenciosos como um abismo. Ao cruzar o olhar com ela, Dantas sentiu um arrepio gelado na espinha por um segundo. Era instinto, o medo primitivo de uma presa diante de um predador na mata fechada. Mas Dantas descartou a sensação com desprezo. Não admitiria sentir medo de uma mulher sem patente. Dizem que nem cachorro se incomoda na hora da comida. Pelo visto, na 7ª Divisão, a educação é pior que a de vira-lata. A voz dela era baixa, mas límpida. Não era um resmungo. Tinha dicção perfeita e um tom de comando, aquele tipo de firmeza forjada em milhares de briefings operacionais. Mas o conteúdo foi o estupim. Ouviram-se suspiros de choque pelo refeitório. Ela ficou maluca? Essa mulher quer morrer? Os olhos dos oficiais ao redor se arregalaram. O rosto do Major Dantas ficou vermelho como brasa. O quê? O que essa louca disse? Ei, qual é a sua unidade? Quem é seu comandante? Mande o sargenteante vir aqui agora. Dantas estava fora de si. Ele esticou o braço, prestes a agarrá-la pelo colarinho. Mas a mulher não piscou. Ela olhou para a mão dele como se fosse um objeto irrelevante. Quem era ela? Helena Vargas, lenda das Forças Especiais do Exército Brasileiro, os Kids Pretos. Uma mulher que sobreviveu à selva amazônica com uma faca e um cantil, que liderou operações de contra-terrorismo e incursões contra o narcotráfico nas fronteiras mais perigosas do país. Para alguém que mantinha a frequência cardíaca estável com um fuzil apontado para a cabeça, os gritos de um major barrigudo de escritório não eram nada. Ela havia chegado um dia antes da cerimônia de posse, usando seu carro particular em vez do veículo oficial, justamente para sentir o cheiro real do quartel, longe dos relatórios maquiados.
E o olfato dela estava certo. O lugar cheirava podre. O cheiro rançoso de autoridade abusiva. Helena conteve um sorriso sarcástico. Oficial frouxo cantando de galo. Se a fronteira fosse invadida hoje, estaríamos perdidos. Sem saber o que se passava na mente dela, Dantas apontou para a jarra de água na mesa. Ele calculou que agredi-la fisicamente na frente de tanta gente poderia dar problema, então escolheu a humilhação. Ah, entendi. Deve ser uma recruta nova ou uma tenente temporária que acha que manda em algo. Se quer comer aqui, tem que seguir as regras. Dantas soltou um riso debochado. Ô tia, a garganta secou com a sua insolência. Vai buscar água para mim. Gelada. Risadinhas forçadas surgiram ao redor. Era claque de bajuladores. Major, eu busco. Um tenente tentou se levantar, mas Dantas o impediu com um gesto. Não, eu quero que ela aprenda o lugar dela. Quero que ela entenda quem manda aqui na 7ª divisão. Dantas cruzou os braços vitorioso. Helena pousou a colher na bandeja. O som metálico plim ecoou. Ela se levantou devagar. O arrastar da cadeira no chão de granito soou pesado. Ela não era muito alta, mas ao ficar de pé, a aura que emanava dela fez Dantas recuar um passo inconscientemente. Ela pegou a jarra. Parecia que ia obedecer, mas então sentou-se novamente, serviu o próprio copo com calma e bebeu um gole longo. A cara de Dantas se contorceu em incredulidade. Ei, você tá me tirando? Tá achando que é quem? Quem tem boca vai a Roma, quem tem sede busca água. Você não tem perna? A água é sua, sirva-se você. A resposta de Helena transformou o refeitório num barril de pólvora prestes a explodir. Dantas perdeu completamente a linha. Sua desgraçada. Você tá morta. Chama a polícia do exército. Tira essa mulher daqui e joga na cadeia. Dantas berrava, avançando para agarrar o ombro de Helena. Nesse exato momento, dengue. A porta dupla do refeitório se abriu com estrondo. Todos olharam. Um homem entrou, soltando fumaça branca pela boca devido ao frio. Sua farda estava suja de lama, e nos ombros brilhavam as insígnias de coronel. Era o coronel Vasconcelos, comandante do 3º Regimento de Cavalaria. Ele acabava de voltar de um exercício de campo. Ele entrou com o capacete debaixo do braço, o olhar focado, mas parou ao sentir a tensão no ar. Oficiais de pé, o major Dantas berrando e apontando o dedo para uma mulher no canto. O que está acontecendo aqui? Que zona é essa no refeitório? Com a bronca de Vasconcelos, Dantas se virou, mudando instantaneamente a expressão de fúria para vitimismo. Ah, coronel, ainda bem que o senhor chegou. Essa mulher louca invadiu o rancho dos oficiais e está causando tumulto. Tentei repreendê-la, mas ela é completamente indisciplinada, desacatando o superior. Dantas apontava o dedo trêmulo para Helena. Vasconcelos franziu a testa e olhou na direção apontada. Viu as costas da mulher. Gandola velha, cabelo preso. Ele caminhou até lá, as botas batendo forte no chão. Ei, senhora. Quem é você? Sabe que aqui é área restrita. A frase morreu na garganta do coronel. A mulher virou o rosto lentamente para encará-lo. Sob a luz branca, aquele rosto era inconfundível. Vasconcelos sentiu o ar faltar. Ele a vira em operações conjuntas com as forças especiais. Mesmo quem nunca a viu pessoalmente conhecia a lenda. A Dama de Ferro da Selva. E mais importante, ele vira a foto oficial enviada pelo Comando Militar do Sul dias antes. As pupilas de Vasconcelos dilataram. O capacete escorregou do braço dele e caiu no chão. Toque, toque, toque. O som do capacete rolando foi ensurdecedor no silêncio. General. Os lábios de Vasconcelos tremeram. Pálido como cera, ele bateu os calcanhares com uma violência que quase trincou o piso e estufou o peito. Sentido. O grito de comando foi tão potente que as janelas vibraram. Dantas olhou para Vasconcelos com cara de idiota. O coronel ficou maluco? General. Não fomos informados da sua chegada antecipada. Coronel Vasconcelos, comandante do 3º Regimento, apresentando-se. Peço perdão pela falta de recepção. A voz de Vasconcelos era forte, mas o final falhou, denunciando o pânico. Silêncio. Um silêncio absoluto. Nem o exaustor da cozinha se ouvia. O cérebro do Major Dantas travou. Ele tentava processar a informação, mas dava erro. General? Aquela mulher? Aquela trapo? Helena levantou-se.
Ela olhou para o coronel Vasconcelos, que tremia em posição de sentido, e fez um leve aceno de cabeça. Descansar, coronel. Boa voz de comando. A moral da tropa parece viva. Obrigado, senhora. Vasconcelos relaxou a postura, mas o suor escorria pela testa apesar do frio. Helena virou-se lentamente para encarar Dantas, que agora parecia uma estátua de sal. Os olhos dele saltavam das órbitas. O olhar dele ia do rosto dela para os ombros sem insígnias e voltava para os olhos predadores. A realidade o atingiu como um trem de carga. Ele tinha chamado uma general de divisão de tia. Mandou ela buscar água. Tentou expulsá-la. Você, Helena chamou. Os joelhos de Dantas cederam. Ele se segurou na mesa para não cair. General. Senhora. A voz saiu num guincho patético. A língua parecia anestesiada. No seu setor, major, é costume mandar pessoas que você não conhece buscarem água? E com essa arrogância toda? Helena deu um passo à frente. Dantas recuou 2, quase tropeçando. Responda. Perdão. Eu cometi um erro terrível. Eu achei que fosse uma sargento. Ou uma civil. A sobrancelha de Helena arqueou. O tom dela ficou ainda mais perigoso. Ah, então se fosse uma sargento, podia tratar desse jeito? Ele não foi isso que eu. Foi isso que te ensinaram na academia? Que patente define caráter? Que você pode pisar em quem está abaixo de você? Você não acha que essa sua postura nojenta mancha a honra da minha farda? Dantas não conseguia falar, apenas olhava para o chão, tremendo incontrolavelmente. Os outros oficiais ao redor prendiam a respiração, rezando para ficarem invisíveis. Ninguém ousou defender o major. Helena estalou a língua com desprezo, limpou mais uma vez a manga suja de sopa. Ouvi dizer que a cerimônia de posse é amanhã. Que recepção calorosa, hein? Inesquecível. A frase soou como uma sentença de morte. Dantas viu sua carreira desmoronar diante dos seus olhos. Helena pegou sua bandeja. Vasconcelos correu para tentar pegar. Deixe, coronel. Eu limpo minha sujeira. E vocês, voltem a comer. Não deixem a comida esfriar. Ela foi até a área de descarte, jogou os restos no lixo orgânico e colocou a bandeja na pilha com uma naturalidade assustadora para uma general de 2 estrelas. Antes de sair, parou na porta e olhou para trás, varrendo o salão congelado com os olhos. Amanhã, 9 horas, no pátio de formaturas. Estejam preparados. Clac! A porta bateu. Ela se foi, mas o terror ficou. O vento lá fora parecia uivar risadas macabras. Dantas desabou numa cadeira, olhando para o nada, ouvindo o som fantasma de sua carreira sendo triturada. Na manhã seguinte, o sol nasceu pálido sobre a serra. A neblina cobria o pátio do quartel-general, e o termômetro marcava 2 graus negativos. O gramado estava branco de geada. A banda tocava uma marcha militar, mas parecia um funeral para os oficiais perfilados no palanque. O major Dantas estava no meio da formação pálido com olheiras profundas. Não dormira nada. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da general. O locutor anunciou: cerimônia de passagem de comando da 7ª Divisão de Exército. Um carro preto oficial entrou no pátio. A porta se abriu. Não era a mulher maltrapilha da noite anterior. Farda de passeio impecável, vincos perfeitos, boina verde-oliva e nos ombros, as 2 estrelas prateadas de general de divisão brilhavam ao sol da manhã. Helena Vargas subiu no palanque. Cada passo exalava poder. Ela não precisava gritar, sua presença preenchia o espaço. Ela encarou a tropa. Dantas baixou a cabeça. Se ela olhar para mim, eu morro. Apresentar armas. O comando ecoou. Helena prestou a continência. Mão firme, olhar de aço. Na hora do discurso, ela ignorou o papel preparado e segurou o microfone com força. Bom dia, tropa. Não vim aqui para fazer discursos bonitos. Ontem, ao chegar, fui jantar no rancho. E vi algo muito interessante. O coração de Dantas parou. Existe um ditado que diz que a farda não faz o monge. Mas aqui, parece que a patente faz o tirano. A insígnia no ombro não é um alvará para ser um babaca. É um peso de responsabilidade que a nação empresta a vocês. A voz dela subiu de tom. Nas forças especiais, eu não comia se meu canga não comesse. Eu não dormia se minha equipe não estivesse segura. Mas aqui, vejo oficiais tratando subordinados como servos. O olhar dela fuzilou a direção onde Dantas estava.
A partir de hoje, a mamata acabou. Oficiais que se escondem atrás de sargentos para fazer o trabalho, preparem-se. O discurso foi curto e brutal. Os soldados vibraram internamente. Finalmente alguém via o que acontecia. Mas os oficiais estavam em pânico. Na reunião do Estado-Maior, 10 minutos depois, o clima era de velório. Helena sentou-se na cabeceira. Jogou uma pilha de pastas na mesa. Chefe da terceira seção, operações. Sim, senhora. Tenente Coronel Lima. Esse plano de manobra de inverno. Página 32. Por que escolheu a rota da BR-282 e não as vicinais? Aquela estrada está em obras há meses. O tenente-coronel gaguejou. Ele não sabia. Quem tinha feito o plano era o subtenente da seção. Ele só tinha assinado. Sente-se. Incompetente. Major Dantas. Dantas levantou num pulo. Sim, senhora. Relatório de suprimentos. Os números de combustível são idênticos aos do ano passado. Até as vírgulas. Copiou e colou? Achou que eu não ia ler? É eu. O sargento deve ter pego o arquivo errado. Sargento? Helena bateu na mesa. A xícara de café tremeu. Vocês só sabem culpar os sargentos? E vocês servem para quê? Para assinar papel e tomar café? Ela se levantou e andou pela sala. Café. Falando nisso. Major Dantas, faça um café para mim. Agora. O quê? Eu? Sim. Tem uma cafeteira ali no canto. Dantas, humilhado, foi até a máquina. Suas mãos tremiam tanto que ele derrubou pó na mesa. Ele nunca tinha feito café na vida, sempre tinha um cabo para fazer. Fez uma água suja e serviu. Helena provou e cuspiu no chão. Horrível. Sem alma. Ela voltou para a cadeira. Escutem bem. Declaro aberta a Operação Sobrevivência de Comando. Os oficiais se entreolharam. A partir de agora, todos os sistemas digitais e a rede de computadores estão desligados. Vamos operar em modo analógico. E mais, todos os sargentos, cabos e soldados estão dispensados das funções de Estado-Maior. Eles vão ficar no alojamento descansando. Mas general. O chefe de operações protestou. O centro de operações não roda sem os especialistas. Os rádios, a criptografia, os mapas. Se estivéssemos em guerra e eles morressem, vocês iam se render? Se virem. Quero o comando operando só com oficiais. Agora. Meia hora depois, o caos reinava. Oficiais corriam baratas tontas. Como liga esse rádio Harris? Qual a frequência? Onde está a caneta de quadro branco? Cadê a chave do paiol? Dantas suava frio tentando sintonizar um rádio antigo. Só chiava. Helena observava tudo da janela da sala dela com os braços cruzados. Começou. O baile dos espantalhos. A noite caiu. O frio da serra apertou. -4 graus. O sistema de calefação central, que era operado pelos sargentos de manutenção, foi desligado por ordem dela. O centro de operações virou uma geladeira. Alguém acende a lareira, gritou um capitão. Ninguém sabia acender uma lareira a lenha sem encher a sala de fumaça. Dantas tentou usar álcool gel e quase botou fogo na cortina. Fome. O rancho estava fechado para eles. Tiveram que comer ração operacional fria, a famosa ração R, mastigando barras de cereal duras como pedra. De madrugada, o rádio chiou. Aqui é a base avançada, solicitando santo e senha. Câmbio. Os oficiais se olharam. Qual é a senha de hoje? Ninguém tinha pego o envelope no cofre. Ninguém sabia o segredo do cofre. Sem resposta. Considerado hostil. Cortando comunicação. Não. Espera. Sou eu, o major. Gritou um. Tarde demais. Helena entrou na sala. Usava apenas a gandola, sem casaco, imune ao frio. Parecem refugiados. Ela olhou para o mapa em branco. Pegou a régua de Dantas. Major, onde está o comboio de munição? Dantas apontou tremendo para um ponto no mapa. Aqui, perto de Urubici. Helena riu sem humor. Parabéns, Major. Você acabou de jogar 5 caminhões no precipício da Serra do Corvo Branco. Você não sabe ler curvas de nível? A humilhação era total. De repente a sirene tocou. Não era treino. Atenção! Invasão simulada do perímetro. Força opositora detectada. Helena sorriu. Eu trouxe um time de comandos para testar a segurança. Já que dispensei a guarda, vocês vão defender o quartel. Peguem os fuzis. Vão para as trincheiras. Os oficiais, barrigudos e destreinados, tiveram que correr para o relento congelante.
Enquanto isso, nas janelas dos alojamentos quentinhos, os sargentos e soldados assistiam à cena, comendo pipoca. Olha lá o Major Dantas. Tá segurando o fuzil igual uma vassoura. Bem feito. Agora eles veem o que a gente passa. A madrugada foi um inferno. Dantas estava numa trincheira cheia de lama congelada. Seus dedos não mexiam. Ele chorava de frio e frustração. Porque eu sou elite. Helena apareceu na escuridão. Riscou um X vermelho na testa de Dantas com um pincel atômico. Você dormiu. Está morto. Degolado. Amanheceu. Os oficiais pareciam zumbis no pátio. Sujos de lama, tremendo, narizes escorrendo. Helena estava impecável no palanque. Atrás dela, os sargentos e subtenentes estavam formados, barbeados e descansados. Ontem à noite, o comando desta divisão foi aniquilado, disse Helena. Vocês são inúteis sem eles. Ela apontou para os graduados. Coronel Vasconcelos. Reconhece isso? Sim, senhora. Reconheço. Gritou o coronel, chorando de vergonha. Major Dantas. Tem algo a dizer? Dantas, com um X na testa, deu um passo à frente. O orgulho tinha sido quebrado pelo frio e pela incompetência. Eu fui arrogante. Eu não sabia de nada. Então peça desculpas. A eles, aos homens que sustentam essa farda enquanto você brinca de chefe. Dantas virou-se para o subtenente da logística, o mesmo que ele humilhava todo dia. Subtenente, me perdoe. Eu errei. Foi a primeira vez que ele foi sincero na vida. O subtenente apenas prestou continência, sério. A operação acabou, disse Helena. Mas para o Major Dantas não. Dantas estremeceu. Você está exonerado da chefia da logística. A partir de amanhã, você vai para o posto de vigilância do Morro da Igreja. O ponto mais alto e frio do sul do Brasil, G-General. Lá venta 100 por hora. Exato. Sua função será oficial de aprovisionamento de campo. Você vai carregar os galões de diesel para os geradores e a comida da guarnição. Nas costas. Subindo a trilha. Se recusar, assine a reserva agora. Dantas baixou a cabeça. Não tinha escolha. A semana seguinte foi o purgatório de Dantas. O Morro da Igreja era um lugar inóspito. Ventos que cortavam a pele. Dantas, sem a patente de major no peito por ordem da general, carregava bombonas de 20 litros de diesel nas costas, subindo trilhas íngremes e escorregadias. Vamos, seu Dantas. Tá atrasando a fila, gritava um terceiro sargento, comandante da patrulha. Mais respeito, sargento. Eu sou major. Aqui o senhor é mula de carga. Se não chegar com o diesel, o radar apaga. Anda. Um soldado passou por ele carregando 2 sacos de cimento, ágil como um cabrito. Dantas sentiu vergonha. Suas pernas ardiam. Ele lembrou de quantas vezes negou pedidos de botas novas para a tropa. Usem as velhas, tem verba não. Agora suas botas velhas escorregavam no gelo, e ele caiu, ralando o joelho. Ninguém o ajudou. Dói, né? Disse o sargento. Mês passado o senhor negou aquecedor pra cá. Disse que era frescura. Agora sente o frio. Dantas chorou. Não de dor, mas de consciência. Cada decisão burocrática dele era um sofrimento real para aqueles homens. Então, numa noite de tempestade, o alarme tocou de verdade. Não era exercício. Um grupo de contrabandistas de armas pesadas tentava cruzar a fronteira seca pela trilha da montanha, fugindo da Polícia Federal. Eram 12 homens armados com fuzis. Tá. Tiros reais. Contato. Frente. Gritou o sargento. Um soldado caiu ferido no ombro. Munição. Acabou a munição da MAG. Berrou o atirador da metralhadora. O paiol de pronto emprego estava a 50 metros, sob fogo cruzado. Dantas estava encolhido atrás de uma pedra, tremendo. Vou morrer. Não sou de combate. Mas ele viu o soldado ferido. Viu o sargento atirando para proteger os homens. A farda não é enfeite. A voz da general ecoou. Dantas urrou um xingamento, largou a bombona de diesel e correu para o paiol. As balas zumbiam piiem nas pedras. Ele pegou 2 caixas de munição pesadas. Major, volta! Alguém gritou. Ele correu, tropeçou, caiu na lama, levantou e se jogou na trincheira da metralhadora. Toma essa porra! Ele entregou a munição ofegante, sujo de lama e sangue do joelho. O soldado olhou para ele, surpreso. Valeu, major! A metralhadora voltou a cantar. Ratatatatá! O poder de fogo repeliu os invasores. De repente, o céu se iluminou. Fu um pop. Foguetes iluminativos.
Reforços chegaram. Helena desceu de um helicóptero Pantera que pousou no platô, fuzil na mão, liderando o time de resgate. A situação foi controlada. Helena encontrou Dantas sentado no chão, coberto de fuligem, tremendo de adrenalina. Não fugiu, Major? Dantas levantou o rosto sujo. As pernas não obedeceram, general. Tive que ficar. Helena sorriu de canto. Estendeu a mão para ele. A mão dela era áspera, calejada. A mão dele, antes macia de escritório, agora estava cortada e suja. Agora você sabe quanto pesa uma caixa de munição. Pesa mais que a minha vida, general. Entendi o recado. A primavera chegou à serra. As araucárias pareciam mais verdes. No quartel-general, tudo mudou. Dantas estava de volta à chefia da logística. Mas a sala dele estava vazia. Cadê o major? Perguntou um fornecedor. Tá no depósito, conferindo os coturnos pessoalmente, respondeu o sargento, sorrindo. Lá estava ele, de mangas arregaçadas, ajudando a descarregar um caminhão. Ele parecia mais jovem, mais forte, e ria com os cabos. Na cerimônia de condecoração, Helena entregou a medalha do pacificador a Dantas. Parabéns, major. Essa medalha não foi ganha com caneta. Foi com suor e diesel. Obrigado, general. Prometo não engordar de novo. No final do dia, Dantas bateu na porta do gabinete da general. Trazia 2 canecas de café. General, café, feito por mim, com a receita do sargento do rancho. Helena provou. Sorriu. Está tragável. General, eu queria agradecer. A senhora me quebrou, mas me consertou. Eu era um oficial de papel. Agora entendo o peso das estrelas. A patente não nos torna superiores, Dantas. Apenas nos torna os primeiros a servir. Olhe lá fora. Eles olharam pela janela. Soldados jogavam futebol no campo. O clima era de camaradagem, não de medo. É a eles que devemos lealdade. Dispensado o major. Vá pagar o churrasco que prometeu para sua sessão. Dantas prestou uma continência vibrante e saiu. Helena ficou sozinha. Olhou para uma foto antiga de sua equipe na selva. Missão cumprida. Lá fora, o grito de selva. E aço. Ecoava misturado com risadas. A 7ª divisão não era